Bom dia, galera, bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Robert, professor de língua portuguesa de vocês, e a gente vai dar início aí à nossa videoaula de hoje, né? Eu vou falar um pouquinho sobre o realismo e o naturalismo, seguindo aí os conteúdos de revisão do primeiro ano. Então a gente vai se situar no tempo ainda ali no finalzinho do século XIX. A gente vai sair do romantismo, o romantismo vai começar a perder força e vai surgir uma nova corrente, né? Um novo pensamento, uma nova ideologia que vai aí atingir o campo das artes de forma em geral, e a literatura não ficaria de fora disso. Então, assim como o romantismo, né, ele significava uma atitude, né, antes de ser uma escola de época, né, ele era uma atitude, ele era um posicionamento. O realismo também era uma atitude, né, de certa forma a gente pode observar o realismo em qualquer época da fase humana, em qualquer época da vida, né, sempre que a gente deixa de lado a fantasia e a imaginação, né, e a gente encara a realidade de forma objetiva, a gente está sendo realista. Tem até uma expressão, né, que fala que a gente tem que ter o pé no chão, tem que manter os pés no chão e não ficar sonhando, não ficar voando, né, porque a realidade é um pouquinho mais dura, né, e cruel, como a gente observa e vê. Então o realismo é basicamente isso. E o naturalismo, ele é um realismo também, só que ele é um realismo um pouquinho mais denso, né? Ele observa a realidade de uma forma mais realista do que o realismo. Vocês vão perceber, né, que o naturalismo ele vai ali beber na fonte da ciência, né, das correntes sociológicas, científicas, né, e deterministas também, darwinismo, essas coisas todas, porque vocês vão perceber que os autores, que o naturalismo ele quer mostrar a natureza, né, a natureza não só exterior, mas principalmente interior das pessoas. Então aqui a gente tem o início, né, o início do realismo vai ser aqui em 1881, isso aqui é século XIX, com a publicação de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né, de Machado de Assis, que é o principal expoente aí do realismo, né? Dizem que o Machado de Assis, se não fosse brasileiro, seria um dos grandes escritores do mundo, né? Porque o cara era um gênio, né, em criar essas ficções. Acredito que algumas vocês até devem conhecer, né, como Dom Casmurro, né, que é a principal obra dele, que até já gerou aí minissérie, né, já teve até uma minissérie com o nome de uma das personagens, né, uma das personagens mais emblemáticas aí, que é a Capitu. E o naturalismo também vai ter o mesmo início, né, 1881, com a publicação aí de O Mulato de Aloysio de Azevedo, beleza? Então aqui a gente tem a foto, né, dos dois principais expoentes literários dessas duas correntes que vão andar juntas, né? O naturalismo ele não é independente, tipo a próxima estética que vai vir vai ser o parnasianismo. O parnasianismo tem uma ideologia, tem uma estrutura, né, totalmente diferente do realismo. O naturalismo ele está praticamente dentro, né? Ele é uma espécie do realismo, por assim dizer. Então aqui a gente tem, né, nossos dois carinhas aí, que é o Machado de Assis e o Aloysio de Azevedo. Então aqui a gente pode contextualizar já historicamente, né, como é que vai surgir, em qual época histórica vai surgir aí essas correntes, né? Então essa segunda metade do século XIX, a gente pode dizer que ela se caracterizou pela consolidação da burguesia, né, do poder burguês, né? A gente viu que houve a queda, né, das monarquias, perdão, e consequentemente, né, o crescimento aí dessa nova classe, né, do proletariado também. Então aqui ele colocou o seguinte, né, a ciência impõe-se como uma única explicação para todos os problemas da humanidade.
A visão idealizada do mundo e da sociedade é substituída por uma concepção de vida pautada em atitudes materialistas e científicas. Isso aqui tem a ver, né, com essa questão aí que eu falei para vocês, do progresso, né, que vai ser representado aí pelas cidades que vão crescer, né, vai vir também a instalação de novas fábricas. Eu acredito que aqui a gente já passou, né, pela Revolução Industrial, né, Revolução Industrial na Inglaterra, aqui está no final do século XIX, né, isso aqui vai ficar bem ascendente, né, essa questão de progresso, né, essa questão fabril, utilizar novas fontes de energia, né, como vapor, petróleo, gás, a eletricidade, né, e consequentemente tudo isso vai fazer com que nasça nessas grandes cidades aí uma marginalização, né? Marginalização é aquilo que está à margem, né? Marginalização de quem? De pessoas, né? De casas, de coisas, né? E é justamente em cima disso, né? Tipo daqueles operários que vão trabalhar nessas fábricas o dia todo e depois voltam para casa, é que teve aqui um probleminha na gravação, mas eu já corrigi, né? Eu vou fazer a mesclagem desses dois vídeos. Como eu falava para vocês, né? Esse progresso das cidades ele vai trazer também uma marginalização de pessoas e consequentemente de coisas, né? Porque vocês vão ver que não serão apenas as pessoas que serão marginalizadas, mas o local onde elas vivem, né? Onde elas vão depois do trabalho também vai ser marginalizado. Então, o progresso, por um lado, vai ser bom para o desenvolvimento, né, das cidades, né, das metrópoles que também vão surgir nessa época, né, as grandes cidades, mas isso também vai desencadear, né, uma condição de miserabilidade, né, por parte aí das pessoas, né, muitas pessoas que vão em busca de uma oportunidade que vão acabar aí, né, ficando à margem desse progresso. Isso a gente pode perceber na verdade, né, até nos dias de hoje. A gente pode perceber também que nessa época vai ter um desenvolvimento aí de teorias, né, que vão se fundamentar em ideologias, e o realismo, naturalismo, ele vai beber nessas fontes. Ele colocou aqui o seguinte: desenvolvem-se novas correntes filosóficas e científicas e disseminam as ideias liberais, né, que disseminam, na verdade, as ideias liberais, né, as ideias da burguesia, socialistas e anarquistas. A literatura, como expressão do homem em seu tempo, torna-se analista. A pena, transformada em bisturi, corta e recorta o comportamento humano em busca de uma explicação metódica. No momento de efervescências científicas e filosóficas, acompanhadas de convulsões sociais e de profundas mudanças econômicas, era natural que a arte não permanecesse atada à subjetividade romântica. Era necessário um compromisso maior com a realidade objetiva para combater o idealismo da escola antecessora. Lembrando que a escola antecessora que o realismo vai combater de frente era o romantismo, né? O romantismo o romantismo, né? Como eu falei para vocês, tem a ver com a questão do sentimentalismo, do individualismo. Os românticos, os poetas, eles não estavam muito preocupados com a realidade que eles viam aqui. Eles estavam mais preocupados com o que eles sentiam, né? Com o emocional. Já os realistas não. Eles vão querer descrever aí nas obras deles aquilo que a realidade mostra, certo? Então aí a gente vai ter algumas teorias, né, como o determinismo do Taine, né, do Hippolyte Taine, que vai observar aí a questão do comportamento humano, que vai ser determinado pela hereditariedade, né, pelo meio, né, em que a pessoa vive. A gente tem o darwinismo, né, que trouxe aí o evolucionismo, que vocês já devem ter visto isso, eu acho que em biologia, né, da questão de nós descendermos dos animais, e na vida animal sempre tem aquela luta para quem é o mais forte, né, e os mais fortes conseguem se sobrepor aos mais fracos. Isso tem a ver com a questão da sobrevivência. A gente tem aí também o positivismo, que vocês acham que estudam em sociologia, do Comte. Eu só vou aqui pincelar, porque não é a minha área, né, mas isso fez parte da literatura realista.
né, em que o Conte ele vai aplicar a questão do conceito da evolução ao pensamento humano, né? Ele vai dizer que a humanidade estaria entrando no terceiro ciclo da sua evolução, né? O ciclo positivo da era científica, depois de ter passado pelo ciclo teológico, né? Que esse teológico tem a ver com a questão de Deus, lá da época da Idade Média, né? E que ele vai dizer que era um pensamento mítico, e também pelo pensamento metafísico, né, no qual o ser humano se entregaria às abstrações. Aí ele vai defender que os únicos meios de se atingir o conhecimento válido é pela observação, pela experimentação, pela comparação, né? Daí a questão do realismo, né, se atrelar a todas essas correntes. Aqui eu coloquei para vocês algumas imagens, né, dessa época, né, algumas telas aí, lembrando que essas artes, gente, realismo, romantismo, parnasianismo, simbolismo, essas correntes, né, essas escolas, a gente chama aqui a literatura escolas literárias, só que esse tipo de pensamento ele vai se dar em várias vertentes artísticas, na pintura, né, a gente vai ver também na escultura, no teatro, na dança. Vocês podem perceber um pouquinho dessas características, né, em outros tipos, né, em outras vertentes artísticas. Então eu até falei para vocês, né, da Revolução Industrial. A gente já vai estar aí na segunda Revolução Industrial, né? Não me recordo agora quando aconteceu a primeira, eu acho que foi no século XVIII, se eu não estou enganado. Aqui, na verdade, no século XIX, a gente vai estar aí deixa eu colocar aqui o lápis, a gente vai estar na segunda Revolução Industrial. Será o segundo reinado de Dom Pedro II, o Brasil já é império, a capital não é mais Salvador, é Rio de Janeiro. Teremos a abolição dos escravizados, né? Não são escravos, viu, gente? São escravizados, né? Porque ninguém nasce com a condição de escravo, né? Os negros, né, foram escravizados aí também no final desse século, e o Brasil vai deixar de ser um império, vai se tornar república em 1889. Aqui a gente vai ter os valores trazidos por essas correntes: engajamento social e político, novas ideologias, retrato fiel da sociedade, né? Isso aqui eles vão querer mostrar de forma muito nua e crua, teorias científicas, como eu falei para vocês, críticas às instituições, literatura que transforma a realidade. Então aqui ele vai colocar no próximo slide essas teorias, né? Como eu já falei, positivismo, determinismo, evolucionismo, socialismo, né? E ele colocou aqui até mais, né? Negação do cristianismo e a psicanálise, né, de Freud, né? Que vai falar, né, se bem que a gente vai estudar um pouquinho mais o Freud no simbolismo, né, que vai vir um pouquinho mais para frente. Vocês vão perceber aí que os autores eles vão beber nessa fonte, né, da psicanálise aí do Freud. Na verdade, o simbolismo ele vai ser mais adepto do realismo do que o parnasianismo, que é a nossa próxima escola. Então o simbolismo ele vai ser um pouco mais realista, né, nesse aspecto, e também um pouco mais romântico, né? Ele vai ter as duas vertentes ali, porque os simbolistas também eles viajavam bastante. Esse quadro aqui é interessante porque vocês vão perceber a diferença, né, as principais oposições, divergências aí que existiam entre as escolas romântica e realista naturalista. Então o romantismo é subjetivo, né? O realismo é objetivo. O romantismo é imaginário. Aqui eu já vou brincar mais. O romantismo é imaginário e o realismo não vai brincar, né? Ele vai mostrar, na verdade, a realidade, né, de forma como ela é. Aqui eu tenho o sentimentalismo, aqui eu tenho a razão, né, a inteligência. Verdade individual é a minha verdade, a minha emoção é aquilo que eu sinto. Aqui é a verdade das pessoas. Fantasia, devaneio, né? Devaneio é loucura. Aqui eu tenho fatos observáveis. Lembram lá que o Conte falou que o positivismo é a questão de o pensamento tem que ser experimentado, tem que ser observado, tem que ser comparado. O homem é o centro do mundo e aqui o homem é só uma peça, né, uma engrenagem. O romantismo prefere ficar no passado, né, porque o presente, né, vocês lembram lá que
Eu não sei se eu falei isso para vocês, mas a realidade para aqueles poetas, principalmente da segunda geração, que é a geração ultra-romântica, era muito difícil. Então eles preferiam viajar, né? Eles preferiam se embebedar, preferiam curtir, né? O transcender, né? Do que viver aquilo que eles estavam vendo, né? Na época o mal do século era a tuberculose, então é tipo hoje, né? A Covid-19, né? Para muita gente é um cenário assolador e de fato é pelo que a gente vê nos noticiários, né? É uma realidade muito dura e às vezes é melhor ir para Nárnia, né? Seria bom se todo mundo fosse para Nárnia porque ela não teria esses problemas todos. E aqui o realismo vai falar aí, né? Da crítica ao presente, beleza? Então aqui a gente vai ter algumas características realistas, né? A gente vai ter aí a objetividade, como eu falei para vocês, né? O autor realista, ele não vai se guiar pelas emoções, por aquilo que ele sente, mas ele vai ser objetivo na descrição aí do que ele vê, né? Ele vai deixar de lado os sentimentos dele, porque mais importante é descrever, né? É mostrar as coisas do jeito que elas são. E essa objetividade, ele colocou aqui resgate da objetividade, né? Isso aqui tem a ver lá com o arcadismo, né? Porque o arcadismo também era meio objetivo. Depois do arcadismo veio o romantismo. Então vocês percebem aí que as escolas, elas meio que se mesclam, né? Elas vão e voltam, tipo um vai e vem, né? Tipo um pensamento de hoje pode ser que ele venha depois de um tempo a voltar, né? A ter um outro sentido, a ser ressignificado. A gente tem aqui também o combate ao romantismo, eles eram antirromânticos, gosto pelas descrições, né? Pelas fotografias, no caso, né? Vocês vão ver que principalmente o naturalismo é muito descricionista, né? Até mesmo a situação de vida das pessoas, né? O que elas comiam, como elas viviam, como era o saneamento. Isso aí vocês vão ver em algumas obras realistas, naturalistas. A questão também da dissecação do corpo, né? Vocês vão ver também que eles eram muito minuciosos, né? No que diz respeito aí a essas descrições. E tem a ver com isso aqui, ó, razão, né? Racionalidade, observação e análise. Universalismo, retrato fiel das personagens, né? Porque o autor realista, ele prefere retratar tipos concretos, vivos, né? Não idealizados como o romantismo idealizava, né? E aí, né, isso vai coincidir com o desenvolvimento da psicanálise, da psicologia. Então o realismo, ele vai retratar o caráter das pessoas, né? Os motivos que as levam a fazer certas ações, como matar, como roubar, enfim, né? Todas as ações humanas, né? Das melhores às piores. É comum também a gente perceber aí que eles representavam essas pessoas, né? Eu até ia falar isso agora, né? De forma mais negativa. Eu falei que eles retratavam as ações, né? As atitudes das melhores às piores, mas eles vão preferir retratar as condições mais obscuras, né, do ser humano, né, como a covardia, a ambição, a fraqueza, né, o adultério, a prostituição, essas coisas todas. Então aqui ele vai colocar que ele fará uma análise psicológica das personagens. O Dom Casmurro não, perdão, o Machado de Assis faz muito isso, né, nas obras dele. Aí a gente vai ter novos tipos de enredo, né, a gente vai ter aí um narrador em terceira pessoa, que vai ser um narrador onisciente, que ele conhece o narrador onisciente, né? Dentro do estudo do texto narrativo, é o narrador que sabe tudo que acontece na história, né? Ele é como se fosse Deus, ele sabe até o que as pessoas sentem, né? Na verdade, o pensamento, né? Diferente do narrador observador, que ele só narra aquilo que ele está vendo. Então aqui a gente tem alguns exemplos de literatura realista, né? Aqui do Gustave Flaubert, Madame Bovary, que é uma obra francesa, né? Mais realista. Aqui a gente tem
o Primo Basílio, que é do Eça de Queiroz, de Portugal, mas também é realista. E a gente tem aqui o nosso Machado de Assis, brasileiríssimo, um dos maiores autores não só do realismo, né, mas da literatura universal. O Machado de Assis é lido aí em todo o mundo, né? Ele foi ofuscado talvez por ter nascido no Brasil, né? Porque vocês sabem aí que a França sempre despontou muito nessa questão das artes de forma em geral, né? Vocês veem lá que existem muitos museus, os franceses leem muito, né? As ciências lá sempre se desenvolveram muito, né? Principalmente essa questão humana, né? De humanismo, até porque foi com eles que esses ideais aí de liberdade, né? Que a Revolução Francesa trouxe, foi que fez com que as monarquias caíssem, né? Isso foi difundido para o mundo inteiro. Então eles realmente sempre foram muito à frente, né, do restante do mundo, a França. Mas o Machado de Assis, ele é um gênio, né, como eu falei para vocês, da ficção, né, principalmente em fazer, né, a análise, né, dessas personagens, de fazer com que a gente pense, reflita, né, sobre as atitudes de tal personagem, né. Ele tinha realmente ele tinha essa inteligência, né, que a gente não consegue perceber em todos os autores. A gente vai estudar um pouquinho mais dele aqui, né? Ele vai ter aí um aprofundamento psicológico, né? Ele vai abandonar as convenções românticas da primeira fase, né? E vai, a partir de Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Que a gente viu lá atrás, que é o início aí do realismo. Ele vai, como eu falei para vocês, né, ele vai se concentrar aí nas personagens, né, buscar inspiração, né, em ações do dia a dia, do cotidiano do homem comum. Aí ele vai fazer essa análise comportamental, né, crítica, ironia, personagens metafísicos, capítulos. Esses personagens metafísicos, né, são personagens que eles não vão estar, né, às vezes a gente pode perceber que eles não fazem parte dessa realidade, né, pelas características que eles trazem, né. A metafísica, ela tem pouco a ver com isso, né. É como se existissem realidades paralelas no caso. E aí ele vai brincar muito com isso nas obras dele, né, com esses personagens. Capítulos curtos, né, diferente aí dos romances românticos que eram mais longos, né. Tempo psicológico. O tempo psicológico é diferente do tempo cronológico, né, porque o tempo cronológico a gente tem ali uma linearidade, as coisas é tipo o nascer, crescer, desenvolver-se e morrer, né. Isso é cronológico, né, um ciclo que começa, tem início, meio e fim. O tempo psicológico não, né, ele pode começar tipo da morte, né, a pessoa já morrendo e aí volta, né, volta-se no tempo para ver como é que aquela cena aconteceu. As séries brincam e abusam disso hoje, né, geralmente algumas séries elas começam assim, depois voltam tipo 3 dias antes, né, uma semana antes. Isso é tempo psicológico, certo? Então aqui é quebra da linearidade, né, linear é isso que eu falei para vocês, né, essa ação de sucesso, as ações que são sucedidas no tempo, né, uma a uma. Referência ao romantismo de maneira irônica, como eu falei para vocês, todos os realistas eram antirromânticos, visão pessimista acerca do homem, eles vão preferir mostrar o lado negativo do ser humano, né, linguagem ambígua, justamente para trazer essa questão aí da ironia, da metafísica, né, ele fala uma coisa querendo dizer outra. Narradores em primeira pessoa, né? Digressão é a interrupção da narrativa, né? Por vezes vai ter nesses romances realistas a fala com o leitor, né? Referência, à própria narrativa, e a metalinguagem. A metalinguagem é quando a linguagem fala dela mesma, né? E aqui a gente tem agora, eu falei só de um autor, que é o Machado de Assis, mas existem outros autores aí, viu, gente, né? Só que o Machado de Assis, ele foi o principal, né? Ele é o principal autor expoente, né, do realismo brasileiro. Agora vamos falar do realismo científico, que é o naturalismo.
né? Como é que vai se dar aí esse naturalismo. Então, o naturalismo também vai resgatar a objetividade, também é uma forma de antirromantismo, gosto pelas descrições objetivas, fotográficas, né? Continuando, a gente vai ter ainda como característica a racionalidade, a observação e a análise, o universalismo, retrato fiel das personagens. E aqui praticamente é o geralzão igual ao realismo, né? Essas características que nós vimos lá atrás. Agora aqui a gente vai ter algumas coisas mais específicas desse realismo científico, né? Influências diretas das correntes materialistas, romances de tese, preocupação em comprovar teses científicas, retratação do coletivo, personagens tipo, a gente vai ver isso principalmente no Cortiço, do Aloysio Azevedo. Classes baixas, né? Também a gente pode ver essa análise patológica do comportamento humano, né? Dessa questão da animalização. Quem retratou muito bem isso, né? Foi o Aloysio Azevedo. Ele é realista, só que ele é mais naturalista que realista. Então, essa visão determinista e mecanicista do homem, né, de que o homem é considerado um animal, né, ele está sujeito a esse comportamento instintivo, porque isso vem da questão hereditária de ele ter lá atrás descendido do macaco. A questão da ciência, como eu já falei para vocês, né, observar o homem de forma objetiva, né, e não de forma sentimentalista, como fez o romantismo. A questão da comprovação das teses deterministas tem a ver aqui com o que ele falou da análise patológica, né? Eles preferem personagens mórbidos, adúlteros, eles preferem a escória, né? Porque bêbados, assassinos, miseráveis, prostitutas, porque é a partir daí que eles vão fazer, né, essa descrição, né, do comportamento humano, né, e tentar comprovar as teses científicas, né, de que o homem é assim, de que o homem é assado, enfim. Então a gente vai avançando. Aqui a gente tem a pintura, né, de José Malhoa, né, pintura naturalista, como eu falei para vocês. Essas estéticas, essas escolas, né, essas correntes, elas vão perpassar por todas as vertentes da arte. A literatura é só um tipo de arte. A gente tem aqui uma outra obra, uma outra pintura realista. E aí a gente vai chegar aqui no Aloysio Azevedo. O Aloysio, ele vai beber na fonte do Essa de Queiroz, do Émile Zola, né? Ele vai buscar interpretar a realidade do Brasil, no caso, né, com base nas teorias científicas e filosóficas da época que nós já vimos lá atrás, né, e tentar aí mostrar, né, a patologia dessas pessoas. A patologia tem a ver com a doença, né, a doença dessas personagens com a burguesia decadente. A gente tem aqui algumas características do Aloysio, né? A gente pode destacar aqui a questão instintiva, né? Ele vai preferir também aí o social e o coletivo, né? Nesse coletivo ele vai a própria cidade, as habitações, elas vão se destacar mais que as personagens, né? Um exemplo é o Cortiço, né? O nome da obra dele, o Cortiço, uma obra que já foi teatralizada. Eu lembro que no ensino médio, acho que em 2001, a gente criou, a professora de português, de literatura, pediu para a gente fazer uma peça, né, realista. A gente escolheu o Cortiço, a gente retratou, né, o Cortiço, né, e a gente tinha que criar o Cortiço, tinha que fazer o cenário, porque o que diferenciava realmente a obra, se vocês forem ler, é o Cortiço. Ele vai descrevendo, né, que as casas ficam amontoadas umas sobre as outras. Quem mora aqui na Liberdade vai perceber que as casas são próximas umas das outras, né? São coladas assim. Isso é um tipo de cortiço, né? Começou aqui no final do século XIX. A gente pode destacar também a questão da homossexualidade. Ele vai trazer algumas personagens assim na obra dele. Patologias, como eu falei, tem a ver aí com as doenças. Romance de tese ou experimental, né? A gente já falou também sobre isso aqui. Ele vai tentar aí comprovar, né, através daquelas correntes lá, daquelas teorias,
né, o porquê dessas personagens serem assim ou serem assado. Então aqui a gente tem o cortiço, né, uma espécie aqui de cortiço. Eu sugiro aí que vocês depois busquem na internet. Eu vou tentar trazer para vocês, postar lá no Google Sala de Aula e também nos nossos grupos do WhatsApp, a literatura em quadrinhos, né? Não é a mesma literatura, não é o mesmo livro, não é como se a gente fosse ler o livro, mas não deixa de ser, né, uma história em quadrinhos que é baseada aí na história, no romance original. Eu vou buscar e postar para vocês se interessarem, né, em ler os quadrinhos, né? Dá pra gente fazer isso principalmente na prosa, né, porque na poesia não dá, mas na prosa dá porque tem personagens, tem um enredo, é uma historinha. Eu vou postar para vocês depois, beleza? Então aqui para fechar, lembrando, gente, que a gente tem outros autores, viu? Eu trouxe só o Aloysio aí no naturalismo e o Machado no realismo, mas existiram, claro, outros autores aí tão importantes quanto. Então aqui a gente tem uma comparação, né? Não se confundem, né? Embora existiram na mesma época e embora também o naturalismo esteja dentro do realismo. Então a gente tem aqui o realismo, método de observação da realidade, e naturalismo, método de experimentação científica. Acumula documentos para retratar a realidade, percebe o mundo como um laboratório biosocial. Arte sem compromissos reformistas, tem preocupação de reformas sociais, cria o romance documental, desenvolve o romance experimental ou de tese, sentido seletivo e aspiração estética, aspectos deploráveis e vulgares da realidade. Então vocês veem aí que o naturalismo ele tenta buscar mais esse obscurantismo das pessoas, né? A pior parte, na verdade. Estilo requintado. Aqui a gente tem, né, mais do que a forma, o importante é oferecer pedaços de vida. E esses pedaços de vida aí, ele colocou entre aspas, né, porque não tem a ver aqui, justamente ele faz aqui uma crítica realmente, né, a vida humana, né, a maneira como as pessoas vivem, como elas são. Retrata tanto o mundo exterior como o interior. Isso aqui é análise psicológica. Apoia-se no mundo exterior e nas ciências naturais, análise patológica. Preferência pela narração, preferência pela descrição, né? Ele é mais descricionista aí, o naturalismo. Beleza, pessoal? Aqui ele vai colocar um outro quadro pra gente, né? Só que é um quadro que vai trazer aí duas obras, né? Uma do Flaubert, do Gustave Flaubert, e a outra do Émile Zola, né? E vai aí mostrar, ele vai tentar colocar nesse quadro aqui, nesse daqui, essas referências que nós trouxemos. Mas eu quero agora finalizar com vocês a aula, lembrando que a gente está revisando, né? Eu estou ministrando para vocês aí de forma bem rápida, né? Essas matérias, né? E eu espero que, além dos vídeos que eu posto do YouTube, vocês possam ver esse vídeo, fazer as atividades, para que vocês possam aí, né, quando chegar no final do terceiro ano e enfrentarem uma prova da UEMA. Geralmente a UEMA cobra mais isso, né, de forma mais específica do que o Enem, essa literatura aqui. Porque o Enem, vocês sabem que as questões são interdisciplinarizadas, vocês possam se sair bem. Então eu agradeço a atenção de todos e a gente se vê na próxima aula, ok? Até mais.